Queridos irmãos e irmãs em Cristo, paz e harmonia sejam sempre presentes em nossos lares. No nosso Evangelho de hoje, abrimos os livros Livro da Esperança e Alma e Coração, psicografados por Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Estas foram as lições indicadas. Palavras de Jesus e entre Deus e o próximo. Palavras de Jesus. Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem ceifam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Jesus, Mateus, capítulo 6, versículo 26. Deus conhece as nossas necessidades e a elas provê como for necessário. O homem, porém, insaciável nos seus desejos, nem sempre sabe contentar-se com o que tem. O necessário não lhe basta. Reclama o supérfluo. A providência, então, o deixa entregue a si mesmo. Capítulo 25, versículo 7. Vale-se muita gente do Evangelho para usar as expressões literais do Senhor, sem qualquer consideração para com o sentido profundo que as ditou, simplesmente para exaltar conveniência e egoísmo. Exortou o Divino Mestre: não vos inquieteis pelo dia de amanhã. Encontramos aqueles que se baseiam nestas palavras, destinadas a situar-nos na eficiência tranquila, para abraçarem deserção e preguiça, olvidando que o próprio Jesus nos advertiu: andai enquanto tendes luz. Asseverou o eterno amigo: nem só de pão vive o homem. Há companheiros que se baseiam em semelhante conceito, dedicado a preservar-nos contra a volúpia da posse, para assumirem atitudes de relaxamento e desprezo à frente do serviço de organização e providência da vida material, sem se lembrarem de que Jesus multiplicou pães no monte, socorrendo a multidão cansada e faminta. Afirmou o excelso benfeitor: realmente há céus. Em todos os círculos do ensinamento cristão, aparecem os que se aproveitam da afirmativa dedicada a imunizar-nos contra as calamidades da avareza, para lançarem críticas contra o dinheiro e sarcasmos contra os irmãos chamados a manejá-lo, na sustentação do trabalho e da beneficência, da educação e do progresso, incapazes de recordar que Jesus honrou a finança dignamente empregada, até mesmo nos 2 vinténs com que a viúva pobre testemunhou a própria fé. Disse o Cristo: não julgueis. Em toda parte, surpreendemos os que se prevalecem do aviso que nos acautela contra os desastres da intolerância, para acobertarem viciação e má-fé, sem se prevenirem de que Jesus nos recomendou igualmente:
Orai e vigiai, a fim de não cairdes em tentação. Admoestou o Mestre dos Mestres: ao que vos pedir a túnica, cedei também a capa. Não poucos mobilizam o acerto consagrado a impelir-nos ao culto do desprendimento e da gentileza, para estabelecerem regimes de irresponsabilidade e negligência, quando o Cristo nos preceituou a obrigação de entregar a cada um aquilo que lhe pertence, até mesmo nas questões mínimas do imposto exigido pelos poderes públicos, ao solicitar-nos: dai a César o que é de César. Não podemos esquecer que as palavras do Cristo, no curso dos séculos, receberam interpretações adequadas aos interesses de grupos, circunstâncias, administrações e pessoas. A doutrina espírita brilha hoje, porém, diante do Evangelho, não apenas para aliviar e consolar, mas também para instruir e esclarecer. Entre Deus e o próximo. Para todos nós que ensinamos para aprender e aprendemos para ensinar lições de conduta evangélica, nos grupos de oração impõe-se um problema que precisamos facear corajosamente: o problema de viver na prática as teorias salvacionistas ou regeneradoras que abraçamos. No círculo da prece, recolhemos a orientação e fora dela somos intimados à tradução. Pensamentos elevados e feitos que lhes correspondam. Boas palavras e boas obras, permanecer em casa nas mesmas diretrizes com que nos conduzimos no templo da fé. Muitas vezes supomos seja isso muito difícil e acreditamos poder assumir duas atitudes distintas: aquela com que comparecemos corretamente perante Deus através da oração e aquela outra em que quase sempre pautamos os próprios atos pela vigilância no trato com os irmãos da humanidade. Urge, porém, reconhecer que Deus está em toda parte e em toda parte é forçoso comportar-nos como quem se sabe na presença divina. Tanto se encontra o Criador com a criatura na oração quanto na ação. Na prece, somos induzidos ao entendimento e à brandura, porque demandamos confiantemente a misericórdia dos céus, aguardando tolerância e amor para as nossas necessidades, mas é imprescindível lembrar que a misericórdia dos céus nos ouve e socorre com bondade infinita, para que venhamos a usar esses mesmos processos de apoio e bênção ante as necessidades dos outros. De que valeria apresentar uma fisionomia doce a Deus e um coração amargo aos companheiros do cotidiano, se todos eles são também filhos de Deus quanto nós? Se ainda não conseguimos transferir o ambiente da oração para a nossa esfera de trabalho, esforcemo-nos em conquistar a sublime e indispensável realização. A rogativa perante o Senhor é comparável ao cheque baseado no capital de serviço aos semelhantes. Aprendemos, assim, a viver diante de Deus, atendendo aos nossos deveres para com o próximo e a viver diante do próximo, recordando as nossas obrigações perante Deus. Que Jesus abençoe nossas famílias,
hoje e sempre.